Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Balto Fernandes e hoje vamos para a nossa aula 7 da disciplina Mecânica Básica 1 e vamos finalizar as aplicações das leis de Newton, que seria a parte 3 do capítulo 5 do livro que estamos usando como referência, ok? Então, como tópicos estudados na aula de hoje, vamos apresentar a dinâmica do movimento circular uniforme, e depois algumas aplicações, ok? Então, vamos lá. Bem, pessoal, o movimento circular uniforme, como qualquer outro movimento, ele é governado pela segunda lei de Newton, ok? Lembrando que a forma da segunda lei de Newton, a soma das forças equivale ao produto da massa pelo vetor aceleração. Nesse caso aqui, a forma que nós apresentamos no capítulo 4 foi a forma na qual a aceleração é uma aceleração tangencial. Ok? Tangencial. Tá? E essa aceleração tangencial você calcula, a gente calcula essa aceleração tangencial pela razão entre a variação do vetor velocidade e o intervalo de tempo, certo? Bem, no caso aqui do movimento circular, a aceleração da partícula ela é orientada para o centro da trajetória, ok? Vocês devem ter visto isso na parte da cinemática do movimento circular. E se eu tenho uma aceleração voltada para o centro, essa aceleração ela foi produzida por alguma força ou uma soma de forças, certo? Bem, nessa figura aqui, nós temos uma partícula realizando um movimento circular. E vejam que o vetor velocidade ele é tangente à trajetória. E nós temos aqui a força resultante e o vetor aceleração. Tá? Vejam que tanto a força como o vetor aceleração estão apontados para o centro da trajetória, certo? Essa força resultante, apresentando a segunda lei de Newton para o movimento circular, nós temos aqui que a aceleração que a partícula vai adquirir é uma aceleração radial, ou seja, uma aceleração na direção do raio. E essa força, quem é essa força? Essa, na verdade, a soma das forças vai gerar uma resultante. E quem é essa resultante? É a resultante centrípeta. Então, no movimento circular uniforme, a resultante das forças está apontada para o centro da trajetória e essa resultante é denominada de resultante centrípeta. Dessa forma, eu também vou ter uma aceleração centrípeta ou radial, tá? E a forma matemática da aceleração radial é v² sobre r. Então, a expressão para cálculo da resultante centrípeta é mv² sobre r, ok? Então, essa é a diferença da forma que a segunda lei aparece para os movimentos retilíneos e a forma que a segunda lei aparece para os movimentos curvilíneos, né? A mudança é a forma da aceleração. Nos movimentos retilíneos, a aceleração é tangencial e nos movimentos curvilíneos, a aceleração é a aceleração radial ou centrípeta, ok? Bem, o movimento circular uniforme, pessoal, pode ser produzido por qualquer conjunto de forças, desde que a resultante seja sempre orientada para o centro da trajetória circular, certo? E essa resultante, ela possui um módulo constante, ok? Na verdade, o corpo não precisa se mover em torno de um círculo completo. Basta um movimento, como eu falei, curvilíneo, para você ter uma resultante centrípeta, uma aceleração centrípeta e
nesse caso, o vetor velocidade vai sofrer alguma modificação, que vamos falar já já, tá certo? Bem, então é importante perceber, ó, a primeira lei de Newton não se aplica ao movimento circular uniforme, é isso mesmo. Por que ela não se aplica? Porque, pessoal, no movimento circular uniforme, a soma das forças que atuam na partícula, ou no corpo, ou no sistema, é diferente de zero. Então, aqui, mesmo que a velocidade, na verdade, vejam que o vetor velocidade está mantendo o módulo constante. Porém, a direção do vetor está mudando. Nesses 3 pontos aqui, a direção do vetor velocidade não é a mesma. E para 2 vetores ou mais serem iguais, eles devem apresentar sempre a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Então, nesse caso, como o vetor velocidade sofreu modificação, é porque a soma das forças que estão atuando é diferente de zero. Ou seja, a primeira lei de Newton não se aplica ao movimento circular. Ok? Importante essa observação. E observe outra coisa importante. Ó. A função da resultante centrípeta. Qual é a função de uma força que se comporta como resultante centrípeta? A função, pessoal, é alterar a direção e o sentido do vetor velocidade, mantendo o seu módulo constante. Então, nessa figura aqui, ó, nessas duas posições iniciais, uma posição 1 e uma posição 2, vejam que o vetor velocidade mudou sua direção. Quem fez isso? Alguma força que nesse momento está se comportando como resultante centrípeta. No caso da figura, que ela diz que é uma bola amarrada a um fio, então essa força resultante aqui vai ser, a tensão. Então a tensão no fio está se comportando como essa, digamos, resultante centrípeta, tá? E numa posição 3, por exemplo, aqui na figura, o fio subitamente se rompe. Então, como não vai ter mais nenhuma força para alterar a direção do vetor velocidade, a bola ela continua o seu movimento em linha reta. Então, a função de alguma força ou de um conjunto de forças que está se comportando como resultante centrípeta é alterar a direção e o sentido do vetor velocidade, mantendo o módulo constante, ok? Bem, outro ponto importante é a resultante centrípeta, como eu falei anteriormente, não é uma força nova, certo? Ela é o resultado de alguma força que esteja voltada para o centro da trajetória circular. Então, essa figura aqui também, ela traz essa informação, olha só. Quando você vai representar o diagrama do corpo livre, você não vai colocar a força que está atuando e mais uma força, que seria a força centrípeta. Então, você não vai representar, por quê? Porque a resultante centrípeta não é uma força nova. A resultante centrípeta é a soma de alguma força ou de um conjunto de forças que estão atuando na direção radial. Tá? Então, você vai apenas representar a força ou as forças que estão atuando. E das forças ou da força, extrair quem é a resultante centrípeta. Certo? Importante isso. Bem, então, apresentando o módulo, as características da resultante centrípeta nos movimentos curvilíneos, vamos agora apresentar algumas aplicações, ok? Bem, a primeira aplicação é carro executando uma curva plana, certo? Então, aqui eu trouxe uma figura para ilustrar isso, tá? Então, veja aqui um carro executando uma curva plana. Se a gente fizer aqui o diagrama de forças, nós teremos aqui a força peso vertical para baixo.
nós temos aqui a força normal vertical para cima. Vejam que a força normal e a força peso elas se equilibram, tá? E vai existir aqui uma força de atrito apontada para o centro da trajetória circular. Então, a resultante centrípeta num carro que realiza uma curva plana vai ser a força de atrito. Então, a força de atrito é a resultante centrípeta quando um carro executa uma curva plana. Então, a soma das forças que se comportam como centrípeta é a força de atrito. Como calcular o módulo da resultante centrípeta? mv² sobre r. Como calcular o módulo da força de atrito? μ vezes a normal. Como o carro está em movimento, é o μ cinético, tá? Lembrando aqui, ó, que em módulo, a normal em módulo é igual ao módulo da força peso. E o módulo peso e o módulo da força peso é mg. Então, no lugar do N vai entrar mg, certo? Então, aqui eu posso simplificar, ó, a massa vai embora, sobrou v² sobre r, μ vezes g. O r eu vou levar para o outro lado, multiplicando, então chegamos na expressão para calcular a velocidade que um carro tem que ter para realizar uma curva. Vejam que essa velocidade vai estar associado, né, ao coeficiente de atrito e à aceleração gravitacional. Mas observe também que vai depender, né, da raiz quadrada do raio. Ou seja, se eu tiver uma curva com um raio, veja só, se o raio for muito pequeno, eu tenho que fazer a curva com a velocidade muito pequena, ou seja, uma curva fechada, eu tenho que fazer com a velocidade pequena, para não sair pela tangente. E uma curva que apresenta um raio elevado, eu posso fazer essa curva com a velocidade um pouco maior, com mais segurança. Então, a velocidade ela vai depender da raiz quadrada do raio, ok? Então, essa é uma das aplicações que a gente usa quando se fala de movimento circular, na verdade, a dinâmica do movimento circular, certo? E observe que a força de atrito é a força responsável para o vetor velocidade do carro sofrer alteração. Aqui na figura não tem como fazer perfeito, mas eu vou ter aqui, ó, o vetor velocidade e essa força que está atuando, ela é perpendicular a esse vetor, tá? E está apontada para o centro da nossa trajetória, ok? Então, vamos lá, mais uma aplicação. Carro executando uma curva vertical. É isso mesmo, isso mesmo. Curvas verticais são nada mais nada menos do que as depressões no asfalto e as elevações, ok? Tudo bem? Vamos ver cada situação dessa aqui. Vamos lá. Então, curva vertical, ponto mais baixo, depressão. Observe que no ponto mais baixo eu vou ter a força peso vertical para baixo e a normal vertical para cima, ok? Então vejam aqui, ó, que são duas forças que estão atuando na direção do raio, tá? A normal está apontada para o centro da trajetória circular e a força peso está contrário ao centro. Então, quem vai ser a soma das forças que atuam na direção do raio? Vai ser N menos P, certo? Então, a resultante centrípeta mv² sobre r repete a normal e o peso é mg. Então, vejam que isolando N, eu vou ter mv² sobre r mais mg. Posso colocar aqui a massa em evidência, então ficaria mv² sobre r mais g. Essa expressão aqui é a expressão para calcular normal no ponto mais baixo da trajetória,
que nesse caso a normal em módulo vai ser maior do que a força-peso. Por que que a normal aumentou? Porque quando o carro passa no ponto mais baixo, a compressão que ele faz na superfície aumenta, logo a normal também vai aumentar, ok? Muito bem. A outra situação seria a elevação, ou seja, o ponto mais alto. Vejam só, né? Só completando aqui essa figura, aqui nós teríamos, né, a elevação, no caso do asfalto, e aqui seria mais ou menos o centro dessa trajetória, tá? Pois bem, então vejam que nesse caso aqui, agora é a força-peso que está atuando na direção radial e está apontada para o centro. E a normal também age na direção radial, só que está contrária ao centro. Então, se eu for calcular aqui a força resultante centrípeta, vai ser P menos N. A resultante centrípeta, mv² sobre r, peso mg, e a normal, repete, é o que eu quero calcular. Isolando a força normal, nós temos mg menos mv² sobre r. Então, vejam que eu tenho uma diferença, colocando a massa em evidência, chegaremos na nossa expressão para calcular a normal no ponto mais alto da trajetória, ok? Então, na depressão, o módulo da normal é maior do que o peso e na elevação, o módulo da normal é menor do que o módulo da força-peso. Detalhe, não é que a força-peso aumentou, foi a normal que diminuiu, ok? E mais uma aplicação que a gente pode apresentar aqui é a força gravitacional que age entre a Terra e a Lua. Eu coloquei Terra e Lua, mas pode ser entre a Terra e o Sol, entre a Terra e algum planeta. Na verdade, entre algum planeta que esteja orbitando o Sol ou entre algum satélite que esteja orbitando algum planeta e assim por diante, ok? Então aqui, ó, no caso da Terra e da Lua, a força que está agindo entre a Terra e a Lua é a força-peso, tá? Observe na figura que eu vou colocar aqui, por exemplo, o vetor velocidade tangencial e vejam, observem que a força-peso ela é perpendicular ao vetor velocidade. Então, nesse caso, a soma das forças que estão atuando para o centro é a força-peso. A resultante centrípeta mv² sobre r, força-peso mg, então eu posso cancelar aqui o m. Então, uma forma de calcular a aceleração gravitacional seria v² sobre r. Esse r é o raio da trajetória realizado pela Lua e esse v é o módulo do vetor velocidade tangencial, ok? Então essas e outras aplicações também que existem, mas eu quis apresentar essas aí, né, que elas ilustram situações muito comuns em problemas, ok? Então com isso a gente encerra a nossa videoaula, ou 7. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa lá um comentário na descrição do vídeo, deixa lá o seu joinha e a gente se vê aí na nossa próxima videoaula. Um abraço a todos e até logo.